Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso está em Salmo 1, versículo 1. Há 3 ordens nesse versículo. 1. Não andar. 2. Não se deter. E 3. Não se assentar. Temos 2 figuras na Bíblia muito conhecidas a quem essa passagem pode ser muito bem aplicadas também. A primeira é Judas. Então Simão Pedro fez o sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre ele o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondendo: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. João 13, do 24 ao 27. Judas deu ouvido a ímpios. Parou e pensou na proposta e, por último, sentou e negociou a venda de Jesus. Por preço de um escravo, de 30 moedas. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. João 13, 30. Aqui a gente percebe que quem volta as costas para Jesus, que é a luz, tem diante de si apenas densas trevas. Como o versículo fala, e já era noite. Quem vira as costas para Jesus vai enxergar diante de si apenas trevas. Lembra da parábola das 10 virgens? As 5 que não tinham azeite, que representa o Espírito Santo, ficou na escuridão, nas trevas, diante da porta fechada. E no livro de Atos, capítulo 1, nós vemos o fim que Judas levou, que ele se suicidou. Uma outra pessoa a quem esse versículo de Salmo também se aplica muito bem é Pedro. Mas Pedro, respondendo, lhe disse: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A autoconfiança de Pedro não durou muito. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando 2 sentados, assentou-se Pedro com eles. Lucas 22, 54, 55. Pedro andou com os que assistiam à cena do julgamento de Jesus à noite. Parou por sentir frio e se assentou com os escarnecedores. Até o momento em que uma criada o reconheceu. Ele negou a primeira vez. Pouco depois, um homem o reconheceu e ele negou a segunda vez. Outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Neste ponto, o Evangelho de Mateus acrescenta que Pedro começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Note que Pedro, que antes tinha palavras de bênção, agora já está amaldiçoando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Com Judas, Jesus falou claramente, e ele o traiu e se suicidou-se. Com Pedro, Jesus não falou nada, apenas fitou os olhos nele, e ele chorou amargamente. Longe de Jesus, certamente você sentirá frio, assim como Pedro sentiu. Mas ouvindo a voz de Jesus, seu coração irá arder, como o dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Longe de Jesus, Pedro sentiu frio. E o calor da fogueira que se acendeu no pátio não é suficiente para aquecer o coração de alguém que está longe de Cristo. Por isso ele falou para a mulher samaritana: Quem bebe dessa água certamente volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu dou jamais sentirá sede. Assim também
Foi o que aconteceu com Pedro. A partir do momento que você se afasta de Jesus, começa a segui-lo de longe, certamente vai sentir frio. Amém? Deixa essa palavra para a meditação dos irmãos.